Fale, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste elucidativo canal Léo Brasil aqui. E hoje, galera, para falar sobre as duas contratações barra troca, né, que foram feitas aí com o Palmeiras, que muita gente tem curiosidade de saber, especialmente aí do Patrick. Vamos falar de Patrick Silva e de Gabriel Menino. Foram os dois jogadores aí que já chegaram como reforços para o Atlético para a vaga, ou para a vaga não, né, mas chegaram aí como troca pelo Paulinho, né, então o Paulinho que rendeu aí 18 milhões de euros para o Galo, mais Patrick Silva e Gabriel Menino. São dois excelentes jogadores aí, né, bons jogadores, vou falar excelentes porque eu ainda não sei, né, a gente vai ter que ver como é que vai ser em campo, mas eu já quero trazer aqui para vocês algumas informações, algumas notícias sobre esses jogadores, tá? Então, já chega deixando o like para dar aquela força pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, antes que eu esqueça aí, que senão eu vou esquecer de novo. Bora que bora, pra gente poder falar desses dois jogadores. E vou começar aqui com ele, com talvez aí a maior dúvida. Inclusive vou fazer o contrário, hein? Vou falar um pouco sobre o jogador, assistir um pouco sobre ele, fui buscar informação. E agora eu venho trazer para vocês aqui a coisa certinha, quentinha, nesse nosso segundo dia do ano aí. É bom você ficar informado, né? Então, pesquisei, estudei aí para saber um pouco mais sobre esses jogadores. Começando sobre talvez a maior curiosidade do torcedor atleticano, que é ele. Meus amigos. Patrick Silva tá aí, a cara do moleque de 20 anos. Antes de trazer até as informações sobre, as informações, né, de números dele e tudo mais, que é a parte mais fria da coisa, eu assisti alguns jogos e quero falar um pouco do que eu achei, né? Obviamente não assisti jogos completos, mas assisti aí alguns lances, prestei atenção aí em outros lances, inclusive, né? Porque ele não é um jogador de fazer muitos gols, ele é um volante que tem algumas características interessantes, tá? A primeira delas que mais me chamou a atenção foi a questão do passe, tá? É um garoto que tem uma boa visão de jogo e um bom passe. Pelo que eu vi, eu vi muitos lances em que ele sabe dar bons passes de primeira, consegue quebrar bem essa linha. Acho que um ataque em velocidade, né, quando tivermos aí um ataque veloz, esse menino vai se dar muito bem, porque ele é um menino que consegue, com um passe rápido, já ver onde o outro jogador tá e consegue dar um passe rápido. Então ele tem essa característica aí que me chamou bastante atenção nos vídeos que eu vi, nos lances que eu vi dele, tá? Outra coisa que é um jogador que gosta de aparecer bastante na parte da frente, apesar de ser um volante, que eu senti nele um pouco mais a questão mais defensiva. Ele jogou na base com a camisa 8, mas eu achei que ele é mais um camisa 5 mesmo, um volante, tá? Mas, como eu não assisti todos os jogos dele, eu não tenho como precisar isso, mas ele estava jogando com a 8, né, na categoria de base, e era um jogador que aparecia bastante vezes lá na frente. Me parece ser um jogador canhoto, mas que tem muita facilidade, inclusive, de usar a perna direita em alguns momentos, tá? Em alguns lances. Gosta de cair um pouco mais pelo lado direito para poder puxar para dentro e fazer o chute. Tá? A característica dele, ele é um jogador que joga um pouco mais pelo lado direito para poder puxar para o meio quando necessário, tá? É um menino de muita velocidade, mas eu achei um jogador interessante, tá? Achei um jogador interessante, especialmente pela questão de visão de jogo que ele tem e passe, tá? Precisa melhorar algumas coisas na questão de posicionamento, principalmente. Alguns lances mais defensivos, assim, eu achei que ele precisa dar uma evoluída, mas num contexto geral me agradou, tá? Tudo que eu vi dele me agradou. É até difícil de achar os lances, você tem que ir lá buscar os jogos da Copinha para ver. Eu assisti alguns e prestei bastante atenção na questão de movimentação dele, de posicionamento em campo. É um jogador que tem um posicionamento interessante, pode evoluir um pouco nisso, mas a questão de visão de jogo e passe dele realmente chamaram muito a minha atenção, tá? Só para trazer para vocês aqui algumas informações, né? Informações mais numéricas, assim, né? Ele já tem aí no seu currículo uma Copa São Paulo, né? Obviamente, ainda não atuou como profissional. O Galo vai ser o primeiro clube dele a atuar, ele não atuou nem no Palmeiras.
Um jogador de 20 anos, ele é natural de Juiz de Fora, tá? A posição dele é volante, ele tem 1,87 de altura, um volante alto, né? Bem forte assim, então pode ser que ajude na questão de bolas aéreas, inclusive. Como eu falei, ele é canhoto, né? Usa mais o pé esquerdo, mas eu vi uma certa tranquilidade dele para usar o pé direito quando necessário. Tem muito jogador que não tem essa facilidade, né? Atuou no Palmeiras Sub-20, na Ferroviária. Ele saiu do Ferroviária, é basicamente Palmeiras e Ferroviária, né? Ele ficou entre um e outro ali, saiu da Ferroviária mesmo. Fez um total de 46 jogos até o momento na carreira, né? Obviamente jogos contados aí todos no Sub-20. 3 gols, 1 assistência. Não é um jogador que aparece tanto lá na frente, né? Ele pode ser utilizado como um jogador coringa de vez em quando, mas é um jogador que fica mais na questão defensiva mesmo, tá certo? Então, 46 jogos aí na carreira no Júnior. O outro jogador que chegou, acho que esse dispensa um pouco mais os comentários, né? Mas vamos falar um pouco dele. Um pouco mais conhecido aí do torcedor atleticano, por isso que é mais fácil de falar algumas coisas sobre ele, que é o Gabriel Menino. Tá aí na tela, já fez bastante ações de marketing aí com o Galo também, né? É um jogador que eu acho que eu não preciso nem falar muito, né? O grande... Ele atua mais como um meia centralizado, um pouco mais avançado, ou seja, ele faz um pouco mais essa do Zaratio. Ele sim faz mais. Eu achei que o Patrick ele faz mais o do camisa 5. E o Gabriel Menino ele faz mais o do camisa 8. Os fortes do Gabriel Menino, né, principalmente para uma equipe como a do Galo, e realmente, né, se for utilizar aquele estilo que eu sei que o Cuca gosta bastante, que é um time mais ofensivo, ele é um jogador que aparece bem, né, um jogador que pode ser utilizado ali como aquele coringa que do nada, é a mesma coisa que o Zarate faz, né? Parece do nada ali, mete um golaço, um gol do nada. Ele tem um chute muito bom de fora da área, o grande forte dele é um chute de fora da área, tá, gente? Dentro da área ele tem bastante gol, mas fora da área eu achei que o chute dele é fenomenal, então prepare-se que nós vamos ver Gabriel Menino chutando bastante aí de fora da área, é um dos fortes dele, aparecer ali naquele meio campo, principalmente quando tem espaço. Então pode ser uma coisa legal, por quê? Porque o Hulk, por exemplo, é um cara que sempre chama muita atenção e chama muito a marcação. Então, Gabriel Menino pode ser esse cara que aparece de repente ali, o Hulk dá um passo de primeira, faz um pivô, ele tem uma capacidade muito boa de chute, especialmente de fora da área, e consegue fazer um retorno rápido aí, ajudar na questão defensiva muito, muito rapidamente, tá? Então, acho que eu não preciso nem apresentar muito não, só tô trazendo aqui alguns pontos fortes dele mesmo, né? E vamos para os números dele, que são números aí bem impressionantes, né? O Gabriel Menino, que já foi, inclusive, da seleção, ele é natural de Morungaba, é isso mesmo. Ele é um meia mais centralizado, 1,76 m, uma altura mediana ali. Está avaliado no Transfer Market em mais de 6 milhões de euros. Lembrando que o Transfer Market geralmente dá uma avaliada um pouco mais até por baixo. O Gabriel Menino, o Patrick Silva ainda não tem avaliação do Transfer Market, porque ele não teve uma negociação ainda, tá, gente? Então, Gabriel Menino aí por baixo, porque normalmente o Transfer Market pega por baixo, ou seja, 6 milhões de euros aí é um valor bem considerável pelo jogador de 24 anos, tá? Um jogador jovem, um jogador aí promissor, que pode dar tanto recurso técnico quanto financeiro pro Galo. E já tem um currículo invejável, né? Já foi campeão brasileiro 2 vezes, já foi campeão da Copa do Brasil uma vez, já foi campeão da Supercopa do Brasil, já foi campeão da Libertadores e também tem uma Recopa Sul-Americana no seu currículo. Meus amigos. Fez um total de 241 jogos, né? Juntando aí Série A, Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil, enfim, Copa do Rei, Mundial de Clubes, ou seja, tem um currículo bastante extenso. Na carreira são 17 gols, 18 assistências, ou seja, é um jogador que aparece muito mais para auxiliar naquele passe, e é uma coisa que a gente precisa muito, do que propriamente para fazer gols, tá? Desses 241 jogos, ele jogou 99 como suplente, ou seja, ele substituiu ou foi substituído? Deixa eu ver aqui. Ele entrou 99 vezes do banco, saiu
umas 95 vezes, ou seja, jogou como titular, né? É um jogador aí que parece que não toma tantos cartões amarelos assim, né? Se você for olhar em 241 jogos, 48 cartões amarelos é um número até razoável, tá? Então, esses são aí os números gerais de Gabriel Menino. E acho que são boas contratações para o meio-campo do Atlético. Esperamos realmente para ver aí mais movimentações de mercado. E com mais movimentações de mercado, a gente vai trazendo mais informações sobre os jogadores. Quis trazer esses dois, porque os outros que teve movimentação de mercado foram o Robert, que a gente já. Eu até falei no vídeo passado, né? A gente já conhece, então nem tem muito o que falar. Quer dizer, conhece entre aspas, né? Ele esteve aí no Galo um ano inteiro, mas não tem muito mais informações, além das informações do Atlético que a gente já sabia, eu já mostrei no ano passado. E também trouxemos aí o Cuca e o Domênico aí, que já foram outros dois também que eu falei, não são jogadores, então não tem muito o que falar. O Cuca, eu não preciso trazer uma ficha dele aqui, porque a galera já conhece totalmente. Beleza, galera? Então é isso. Lembrando que amanhã às 22 horas, sexta-feira, né, dia 3 aí, primeira live. E galera, vai ter premiação, vai ter brinde, vai ter sorteio. Então, ó, não deixa de participar para você saber como é que você pode concorrer aí, participar e tudo mais. Aí, quem sabe, ganhar um prêmio legal do Galo. Quer saber o que é? Quer saber como é que vai funcionar? Como é que vão ser? Nós vamos ter outros brindes, inclusive, nesse mês de janeiro aí, mas eu só vou contar na live. Então, vem participar com a gente do Papo da Massa, toda sexta-feira às 22 horas, que é o dia sagrado que nós conversamos, vocês e eu, para falar de Galo, para falar de futebol e para falar besteira também. Nosso Papo da Massa aqui é pra gente conversar coisa aleatória também, se vocês quiserem, que é o dia de vocês. Fechou? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like novamente aí, caso você tenha esquecido no início, que é muito importante para o trabalho ser cada vez mais divulgado. E também se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito, porque vai ser uma grande honra para mim ter você aqui conosco na família Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!